Voltamos. Vamos então para a segunda parte. E na segunda parte nós vamos falar da comparação da teologia da caverna com o mundo. Aqui já vamos partir para o lado espiritual. Ali partimos para um lado secular, literal, e também um lado de conhecimento das ideias. A primeira parte. Agora a segunda parte, comparação teológica da caverna com o mundo. Desde Gênesis até o Apocalipse, Deus vem avisando todas as gerações, manifestando vários sinais. Esta alegoria é um exemplo de um sinal do controle maligno no mundo. Agora, presta atenção. Está essa palavra aqui que eu vou ler para vocês em João capítulo 1. Desculpe, 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo, olha esse mundo aqui, eu vou explicar para vocês já, está no maligno. O mundo está no maligno. Tá? Agora, esse mundo, observação, essa palavra está, é o domínio total, e sim, a presença do mal no mundo. Ou seja, é um domínio total de Satanás com sua presença do mal no mundo. Então, João não está dizendo aqui que o mundo, literalmente, ele consegue ver Satanás agir. Mas quando ele fala que o mundo está no maligno, é o sistema das pessoas que vivem sem conhecimento, que estão no mundo do reino dominado por Satanás. Mas esse mundo que nós vemos aqui, que é o mundo terra, que nós olhamos, tá? Ele não tem um total domínio de Satanás, porque o Espírito Santo está na terra. Ele não pode agir enquanto o Espírito Santo e a igreja estiver na terra. Então ele está dominando o mundo do reino dele, nas pessoas que vivem sob o domínio do pecado dele. Tá? Agora, eu vou trazer para vocês aqui duas explicações sobre esse assunto da ideia de Platão, comparando com o espiritual. Primeira explicação. Platão não conhecia o mal pela queda de Satanás, e sim que a ignorância era um mal que contribuía para um bem maior. Então Platão via o mal como um bem maior para a pessoa aprender. Ele não via o mal assim como uma ação de Satanás. E o versículo aqui de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, cita o que Platão pensava. Era um homem natural, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Platão não tinha visão espiritual. Ele via o sistema literal comparando com uma alegoria. Tá? Segunda explicação, Platão não perdeu a influência. Platão não perdeu. Platão não percebeu a influência do maligno na política. Não percebeu. Por que não percebeu? Porque Paulo ainda continua citando em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Você que é espiritual, você que também precisa entender o que é espiritualidade, servindo a Deus, é claro, Platão não tinha essa visão. E aqui falando para vocês, você já começa a ter um pouquinho de entendimento. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Às vezes a pessoa lá que não conhece, como você se tornou um seguidor do Evangelho, não é seguidor da igreja e seguidor de religião, tá? Seguidor de Cristo, você é um cristão, você segue o Senhor Jesus, como? Porque a pessoa vê nós servindo o Senhor como se fosse pela igreja, como se fosse o nome da igreja, ou pela religião que a igreja professa, nada disso. Tá? As pessoas ficam querendo saber, porque eles não conseguem discernir. Aí você vem e entra, claro, com a sabedoria de Deus, do Espírito Santo, para evangelizá-lo. Vamos agora falar sobre a alegoria da caverna, levando ao lado espiritual. Como o próprio assunto aqui nos fala, né? Sobre a comparação teológica
da caverna com o mundo, que é o último tópico, tá? Que é o quinto. Tá, vamos lá. O significado das correntes. A humanidade presa espiritualmente pelo sistema de Satanás, para não conhecer a verdade. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. João capítulo 8, versículo 32. Olha só. E conhecereis a verdade vos libertará. Que estão presos por Satanás, mas se conhecer a verdade, vai ser liberto. Porque todos pecaram e estão presos pelo pecado. Tá? Significados colocados no fundo da caverna. Privados de olhar para trás, para não descobrir a manipulação do sistema maligno. Você viu o que eu falei, né, no começo sobre a alegoria da caverna, agora eu estou citando a alegoria da caverna espiritual, que era a posição deles estarem olhando para frente, para o fundo, estavam presos, só podiam olhar para o fundo. Eles estavam privados de olhar para trás e não descobriram o sistema que estava passando atrás para eles serem enganados. Então, as pessoas não sabem o sistema que está passando e sendo enganados. Às vezes criticando, tá? Eu vou dizer que não é com uma crítica com razão. É uma crítica sem razão porque eles não conhecem. Como eu também criticava. Nem queria saber, lá no ano de 1978. E as pessoas hoje fazem isso também mesmo. Infelizmente, não sabem o que estão dizendo, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis e não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis. É o versículo lá do começo, que estavam privados de olhar para trás, para não descobrir a manipulação do maligno, do sistema. Significado da fogueira. Falsa luz das redes sociais. Olha aí, ó. Já entra um pouquinho mais adiantado aqui no sistema que vivemos hoje, que eu estou falando num sistema comparando, né? Alegoria que o mundo tem em comparação com a caverna. Significado da fogueira. A luz, a falsa luz das redes sociais, a inteligência artificial projetando atividades virtuais, segurando as mentes das pessoas no mundo. É um controle satânico. João capítulo 12, versículo 46, muito conhecido esse versículo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E também o versículo, isso aí é o 8:32, o 46 que eu vou seguir aí, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. 12:46. Eu sou a luz que vem ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E o João 8:32 fala a mesma coisa. Não é? Mesma comparação. Significado do muro. Esconder a manipulação do sistema que influencia o povo. Hebreus 11:3 diz assim, ó: pela fé entendemos que o mundo pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito o que é aparente. O sistema que vemos hoje não era o sistema que Deus queria para nós antes de Adão pecar. Depois de Adão, então vem esse sistema aqui do mundo que vemos, não era para ser como Deus iria planejar a nossa vida sem o pecado. Significado das pessoas atrás do muro. Demônios em atividades enganando o povo. Atrás do muro, tem acreditado, está atrás do muro, não? Demônios em atividade enganando o povo. Apocalipse 12:4 nos fala assim, ó: e sua cauda levou após si a terceira parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. Sabe a terceira parte de anjos que caíram e se transformaram hoje em demônio? Ficou uma parte só no céu, terceira parte, ele levou com sua cauda. Quer dizer, Miguel, segundo a informação teológica, né, do livro do Apocalipse, expulsou o demônio lá no céu, porque a Bíblia às vezes ela começa falando sobre o mal surgiu, depois no final fala que o mal não surgiu mais, fala que o mal foi confrontado, e lá fala como que o mal foi confrontado. Então, uma bênção para você que está ouvindo essa palavra, tá? E também 1 João capítulo 8, falo muito rápido, para o tempo ser rápido acaba atrapalhando, né? 1 João 3:8. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo.
Tá? Significado do preso que se liberta. Existe uma outra vida além dessa. O Espírito Santo agiu no seu desejo, no seu pensamento. E lá na caverna preso, ele decidiu se libertar. Então aqui nós atribuímos como o Espírito Santo, quando liberta a pessoa da situação do pecado, aqui em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4, fala assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, novamente, de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus é espiritual, irmão. Tem muita gente servindo a Deus sem espiritualidade, mas tem vontade, mas não está dentro da espiritualidade. Por isso que aquele versículo que em Mateus, me vinha na mente agora: Senhor, eu fiz isso em teu nome, Senhor, eu evangelizei no teu nome, Senhor, eu orei no teu nome, Senhor, eu fiz oração para que os milagres acontecessem em teu nome, para atrás de mim que eu não conheço. Por quê? Porque eu não era convertido. Fazia aquilo que era do Senhor, mas não tinha conversão. Difícil, né, ouvir isso, né, irmãos? Já tem uma preocupação na nossa mente, não é? E aqui em João, Evangelho de João 16:8 fala: e quando vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Isso aí fala do Espírito Santo. Depois eu vou ler mais um pouquinho sobre essa passagem aí, tá? Mas isso aqui é o preso que foi liberto pelo Espírito Santo. Agora, significado do preso sair da caverna. O sistema do mundo é uma prisão. Tenho que tomar uma decisão. Significado de sair da caverna. O sistema do mundo é uma prisão. Tenho que tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão, irmão. Você, meu amigo, desculpe, irmão, já conhecem, mas aqueles que vão ouvir aí, um parente, um amigo, você vai evangelizar ele, aí você pode usar o sistema desse estudo para ele compreender. Ok? Até passar para ele esse estudo aqui, esse vídeo, para ele dar uma acompanhada melhor sobre o plano da salvação. E tem o Salmo 37:6 que fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Como que eu vou sair daqui? Entrega o teu caminho ao Senhor, o Espírito Santo está agindo na sua vida. Lucas 4:19, vim para pregar liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos, e por liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Trabalho do Senhor Jesus, para comparar aqui sobre sair do sistema, né? Significado: liberto pela fé. Creu em outra vida fora da caverna, lá no mundo. Ele creu. Existe outra vida. Ele estava dentro da caverna, estava no mundo. No símbolo aqui é o mundo. O pessoal está dentro do mundo, ele fala: existe outra vida além dessa, não é possível. A gente morreu, acabou tudo. Não. E lá, o prisioneiro que sai da caverna, ele fala assim: eu tenho que sair daqui, existe um outro mundo fora da caverna. E aqui em Hebreus 11:3 fala: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vê. Ou seja, seus olhos espirituais foram abertos e recebeu uma nova vida. Mas olha, liberto pela fé. Hebreus 11:3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Desculpe, eu vi a passagem, eu falei diferente, né? Que se esperam. A prova das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Eu estou esperando aquilo que eu não vejo. Eu sei que Jesus vai voltar. Mas como você sabe isso aí? Porque eu creio que ele vai vir. Mas como? É a fé. As pessoas têm que receber a renovação da sua vida humana para uma vida espiritual, para entender o que é fé. O que é fé? Eu não estou esperando que Jesus, o fundamento da volta dele. Há um fundamento da volta dele, mas eu estou esperando. Eu falei: não, mas eu estou esperando. E a prova das coisas que se não veem. Existe prova. A Bíblia é uma prova. O mundo destruído com água no dilúvio é uma prova. Israel voltando em 1948 para a sua terra é uma prova. Tem muitas provas. Eu vou passar um estudo logo para vocês sobre
Profecias que não se cumpriram. Eu não vou falar o número aqui porque eu não estou bem lembrado, mas tem um número aí de profecias que não se cumpriram. E quando eu passar o estudo, vocês vão ficar sabendo, tá certo? Agora, é fé. E nessa fé aqui, significado, ficou admirado ao sair da caverna. Seus olhos espirituais foram abertos e recebeu uma nova vida. João capítulo 16, versículo 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça, que eu falei com o Espírito Santo que convence, né? E quando vier o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, do juízo porque vou para o meu Pai. Cumpri o juízo de Deus sobre as profecias. E justiça, o príncipe desse mundo está julgado. Já está, Satanás foi julgado, foi derrotado, foi julgado, sentenciado, Jesus venceu para nos salvar. Deu sua vida para nos salvar. O sangue dele nos purifica de todo pecado. Ainda 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, é nova vida. Nova vida. E ele conheceu essa nova vida. E volta para a caverna para testemunhar dessa nova vida. Evangelizar os presos que estavam na caverna. Caverna significa o mundo. Evangelizar. Marcos 16, 15, muito conhecido, diz-lhe Jesus, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Existe muito estudo aqui sobre batizado será salvo, mas se eu falar mais um pouquinho aqui, eu vou prolongar sobre essa palavra, quem crer será salvo. Talvez num próximo estudo eu possa explicar para vocês sobre o batismo. Só antecipando, o batismo ele não salva. Ele confirma que você é salvo. Sepultou, velho, levanta novo. Isso aí requer mais explicações. Vamos lá. Significado dos presos que não aceitam seu testemunho. São influenciados por Satanás. Aqui, os presos, as pessoas do mundo hoje são influenciadas por Satanás para não aceitar o testemunho da pregação do Evangelho. Significado do preso ser condenado à morte. O Senhor Jesus sendo preso e condenado à morte. Jesus veio do céu ao mundo para poder falar para nós da salvação. E lá o preso foi para o mundo, conheceu a salvação, saiu do mundo, veio para dentro da caverna para falar para os seus amigos presos. João capítulo 11, versículo 47 e 48 e versículo 50. Depois os príncipes dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto esse homem faz muitos sinais. Versículo 48. Se deixarmos assim, todos crerão nele, virão os romanos e tirarão nosso lugar. E a nação. 50, versículo. Não considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Está vendo? Estou chegando ao final, irmãos. Vou passar aqui para você a conclusão dessa parte aqui, a teologia, né? Interpretação da teologia da caverna com o mundo. Essa aqui é a segunda parte, né? Já encerrando. Só fazer uma conclusão. O pecado não é uma alegoria, irmãos. Adão e Eva foram avisados para não cometer o fruto. Para não comer do fruto. Gênesis capítulo 2 e capítulo 3. Foram enganados por Satanás, perderam a inocência, abrindo os olhos para a consciência. Consciência acusando, né? Esse estudo ajudará muitas pessoas a compreender o que está por trás da cortina, irmãos, nesse mundo. Sistema maligno. Sistema que as pessoas estão sendo usadas pelo maligno. Tem muita coisa aí no mundo. Você pensa que as pessoas é boa, legal, é bacana. Isso aí é tudo preparação para a vinda do anticristo, hein? Cuidado com esse sistema que está vindo aí. Vocês já imaginam se não houvesse a Bíblia, como seria contada a história da humanidade? Ainda há um versículo aqui, Romanos 15, 4. Porque tudo que dantes foi escrito, porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Se não houvesse a Bíblia, o que seria da nossa? Quantos sistemas aí quiseram enganar aí a humanidade? Veio do macaco,
Foi uma transformação, uma explosão cósmica lá no espaço, e tantas outras invenções sobre a criação do mundo e sobre a vida da humanidade, e aqui a Bíblia nos relata disso. E se não tivesse ela? Agradeça a Deus, como também eu agradeço a Deus por isso. Aí já vem esse versículo que eu citei para você, porque tudo que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Irmão, Deus abençoe. Deu para você compreender, graças a Deus. Deus possa continuar nos dando sabedoria e graça para levar para vocês estudos da palavra de Deus. E passa para os seus amigos, seus parentes. Para mim, eu já disse que uma alma salva vale mais, mano, para mim do que 500, 600 mil visualizações, ou 30, ou 20, uma alma aceita. Estou preocupado aqui, não, deixa quieto, né? Estou preocupado em ganhar almas para o Senhor Jesus. Se você compartilhar, vai alcançar parentes, amigos e vizinhos. E você vai também estar aí fazendo a obra de Deus. Tá certo? Até o próximo estudo. Permitindo Deus, eu quero orar por vocês. Existem vários sites que fiz pesquisa aqui sobre esse assunto da caverna. Não dá para citar aqui os sites, tá? Mas tem vários sites aí que a gente pesquisou. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço por este momento. Senhor, pela tua bondade e misericórdia, e me conceder, Senhor, o conhecimento da palavra e levar aos meus amigos, meus irmãos, aos estudantes, Senhor, aqueles que estarão ouvindo sobre esse assunto, Pai, que é de importante conhecimento, essa comparação. Em nome do Senhor Jesus, peço a tua misericórdia a muitos, Pai, que aquele que está afastado volte, o que está enfermo possa ser curado. Senhor, aquele que tem dúvidas com respeito à vida, Senhor, possa entender que a vida que o Senhor nos concedeu através do sacrifício do Senhor Jesus, possa eles entenderem, Pai. E agradeço nesse momento e peço a bênção do Senhor para todos e a mim também e minha família, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.